Saudamos a igreja com a paz do Senhor e convidamos a abrirem as suas Bíblias em Isaías, capítulo 6, verso 8. Isaías 6, 8, a palavra fala assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. A situação vivida na época do profeta Isaías, que recebe este chamado do Senhor, era de desvio do Senhor, de total idolatria. E o Senhor chama ao profeta Isaías para falar ao povo de Israel diante de todo esse quadro que se apresentava. Esse tipo de situação de desvio da presença do Senhor, da heresia, da apostasia, heresia, doutrinas falsas, apostasia, o desvio da presença do Senhor, já vinha de muito longe. A palavra relata alguns tipos que introduziram em Israel este tipo de desvio da presença. Um deles, o primeiro tipo, vamos falar de 3 tipos. O primeiro tipo foi Esaú. Nós vamos ver o que Esaú representa. Então nós estamos falando aqui que Isaías teve um chamado para um momento difícil demais, de total idolatria, de desvio da presença do Senhor, povo de Israel. Então naquele quadro o Senhor precisava de alguém que tivesse condição de entregar uma palavra, falar da salvação. Estamos falando que essas idolatrias, essas heresias, elas foram introduzidas por alguém. Então nós vamos falar de vários tipos na palavra. Nós vamos citar 3 tipos. O primeiro, Esaú. Esaú, filho de Isaque, filho de Abraão. Então, Abraão, Isaque, Esaú. Era a 3ª geração. E ele já toma um rumo diferente. Na ocasião, os povos ao redor, quando o patriarca da família morria, o filho primogênito, o filho mais velho, assumia no lugar dele. Todas as nações funcionavam assim. Eles se preparavam para assumir o governo da casa no lugar do pai. Só que em Israel tinha uma diferença. Não era só o governo da casa, tinha as promessas que Deus proferiu sobre Abraão. Ou melhor, a primogenitura estava ligado com a herança celestial. A primogenitura, o governo da casa, não era só o governo da casa, era também a herança, as palavras, ele ia herdar também a sequência das palavras que o Senhor proferiu sobre Abraão e Isaque. Esaú foi chamado por Deus de profano. E nós vamos entender por que ele foi chamado de profano. Enquanto Jacó viveu ao redor da casa, vamos falar assim, aos pés de Rebeca, porque Rebeca conhecia a obra, era ela que transmitia o profético, a obra de Deus, a Jacó. Mas Esaú, ele viveu fora de casa. Ele foi homem do campo e da caça, saía a longas distâncias, se envolveu com o povo da terra, assimilou a sua cultura, de forma que enquanto Jacó entendeu a obra, ele não conhecia o profético. Para ele, por um lado, ele queria o governo da casa, por outro lado, ele entendia a obra de Deus de uma forma um pouco irreal. É como se os ensinos de sua mãe não fossem bem daquele jeito que ela falava. Ele adaptou aquilo tudo que ela dizia às condições da vida do povo de Canaã. Casou com 2 mulheres do povo de Canaã. Ou melhor, enquanto Jacó conheceu a obra, conheceu a parte profética, Esaú desconhecia completamente. Ele sabia que tinha um profeta, ele sabia, só que o entendimento dele era um entendimento humano, era um entendimento na razão, não era um entendimento dentro das revelações de Deus. Chega o momento que Isaque chama a Esaú para abençoá-lo. Ele, como primogênito,
Isaac iria impor as mãos sobre a cabeça dele, transferindo o governo da casa, transferindo as bênçãos celestiais, como Abraão fez com Isaac. Ele sai, a pedido de Isaac, ele sai para buscar uma caça. Rebeca ouve a conversa, manda Jacó entrar no lugar dele, e Rebeca, quando fez isso, foi porque ela era detentora das revelações. Ela era tipo da igreja, porque ela sabia o que se passava com o pai, tipificado por Isaac. Quando os dois ainda estavam no seu ventre, ela sentiu um tumulto, perguntou ao Senhor, e o Senhor lhe disse que tinha 2 nações no seu ventre e que o maior serviria ao menor. O Senhor não interferiu na vida deles, mas o Senhor mostrou a Rebeca o que ia acontecer, porque ele tem a presciência, ele sabe antes de acontecer. Rebeca entendeu que a obra não estava com Esaú, a obra de Deus estava com Jacó. Quando Esaú sai para o campo, ela mata 2 cabritos que haviam no quintal, prepara o guisado saboroso de acordo com o gosto de Isaac, toma a capa de gala de Esaú, lança sobre Jacó, e as partes que ficaram de fora, que foram as mãos e o pescoço, colocou da pele do cabrito. Isaac vê que a voz é de Jacó, mas apalpa as mãos e no entender dele, as mãos eram de Esaú, porque eram peludas, e abençoou a Jacó. Chega Esaú, cai num pranto, porque perdeu o governo da casa, o profético ele desconhecia. A palavra diz que ele não encontrou lugar de arrependimento, porque ele simplesmente não conhecia o profético. Para ele, aquilo que Rebeca falava é como no mundo de hoje. Você fala da Bíblia, eles aceitam a Bíblia, mas jogam tudo para o lado da razão, manipulável, com interpretações carnais, com interpretações fora da revelação. É assim que o mundo vê a palavra de Deus, enquanto que os verdadeiros servos conhecem as revelações das coisas de Deus. Então Esaú era assim, ele era descendente de Abraão e de Isaac, ele tinha a primogenitura humana, na descendência carnal, só que a obra de Deus não estava nele. Se a obra de Deus caísse na mão dele, a obra de Deus acabava com ele. Ele não tinha condições espirituais para dar sequência à obra de Deus. Aí vem a pergunta, enquanto isso, Jacó conhecia perfeitamente as revelações. Quando ele entra com a pele do cabrito nas mãos, por figuras, aquilo que nos faz ser aceitáveis perante o Pai Celestial é o poder do sangue de Jesus, que morreu para nos dar as vestes de salvação tipificadas na pele do cabrito. É assim que nós chegamos ao Pai, pelo poder do sangue de Jesus. Então Esaú não conhecia a revelação. Aí nós fazemos uma pergunta aqui para a congregação. A palavra é: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O Senhor estava levantando Isaías porque não havia quem falasse, quem tivesse em condição de falar das revelações da obra que Deus estava realizando. E eu pergunto à congregação: Esaú tinha condição de ser enviado por Deus para falar de sua obra? Tinha? Não. Aquilo que Esaú representa está no mundo de hoje? Às vezes a igreja está lá funcionando, um pastor cheio do Espírito Santo, usado pelo Senhor, daqui um pouquinho a igreja cresce, daqui um pouquinho entra a política, tira o pastor e coloca um Esaú à frente. Acaba a obra. Esaú não tinha. Aquilo que Esaú representa hoje, tem condições de ser enviado pelo Senhor? A quem enviarei? A palavra é essa: a quem enviarei? Coré, Datã e Abirão. Outro exemplo. Da tribo de Israel, Coré era levita, da tribo de Levi, da tribo sacerdotal, príncipe ou cabeça da tribo. Juntou com outros cabeças de tribo e se insurgiram contra Moisés.
porque o quadro que ele viu foi esse: o povo saiu do Egito, aquilo tudo tinha passado, agora estava aquele povo enorme, dividido pelas suas tribos, organizado dentro de um projeto de vida. Então esse grupo vislumbrou a possibilidade de liderar no lugar de Moisés. Evidentemente que suas razões eram carnais, porque eles não tinham estrutura de obra para conduzir o povo na presença do Senhor. Ele podia ser um líder, como temos vários líderes hoje, ele só não tinha estrutura para conduzir. Quando eles se colocaram contra Moisés, eles se indignaram contra Moisés e Arão, dizendo que eles estavam se elevando sobre o povo, como se o Senhor não os tivesse colocado. E disseram uma palavra muito ruim. Eles disseram assim: nos tiraram de uma terra que mana leite e mel, se referindo ao Egito, hein? Se referindo ao Egito, para nos fazer morrer aqui neste deserto. O que esse povo esqueceu? O que esse grupo, essa congregação de Coré, Datã e Abirão não levou em conta? Que é o que acontece, no dia de hoje. Por que Deus chamou Moisés? Vamos entender por que Deus chamou Moisés. Primeiro, foi livrado da morte quando era criança por um chamado de Deus. Deus já o tinha chamado ali, no ventre materno, né? Não é assim a salvação? Viveu 40 anos no Egito com status de nobre, filho da filha de Faraó. Ele pertencia à nobreza, à casta ali do Egito. Chegou uma idade que ele defende um irmão hebreu, ele entendendo, porque ele já compreendeu a obra de Deus. Ele vivia no palácio de Faraó, mas a obra que o Senhor realizou estava no seu coração. Ele abandona aquilo tudo, vive outros 40 anos no ostracismo, porque quando ele pratica aquele ato, ele conseguiu enxergar algo muito mais distante, muito maior, que era a obra de Deus, que era a eternidade. E ele agiu pela fé como que vendo o invisível, e saiu de lá, saiu do Egito, abandonou tudo, porque ele viu uma coisa melhor, que era a eternidade, que era a obra de Deus. Coré, Datã e Abirão não viveu isso não. Eles não tinham antecedentes para conduzir o povo de Deus. Eles não foram provados suficientemente para ter condições de conduzir uma obra. O Senhor não chama ninguém vazio, o Senhor chama homens provados, pessoas que passaram por dificuldades e que entendem as dificuldades da vida. Coré, Datã e Abirão, eles só viram o povo liberto e vislumbraram a possibilidade de serem os líderes daquela religião, né? Porque ia ser religião. A obra de Deus ia acabar com Moisés. Outra coisa, Moisés, quando vai saindo, primeiro o Senhor falou com Moisés, né? O Senhor falava com Moisés boca a boca, e não falava com eles, falava com Moisés boca a boca. Quando ele vai saindo, o Senhor quis matar Moisés por causa da circuncisão. Era tal grau de compromisso que Moisés tinha, que o Senhor o fez capaz de entender que tinha um pacto de Deus com o povo, o que os outros nem sabiam, até desconheciam isso. Não perceberam que Moisés foi o homem que Deus colocou, diante de quem ocorreram as 10 pragas no Egito, comemorou a Páscoa, atravessou o Mar Vermelho com o pé em terra, sem água. Eles esqueceram isso tudo. Moisés tinha antecedentes espirituais, ele tinha uma estrutura de obra que os outros não tinham, e Deus preparou Moisés porque ele tinha uma obra para realizar. A palavra diz que Moisés foi fiel em toda a sua casa. Quando ele vai fazer o tabernáculo, 40 vezes se lê na palavra: e fiz como o Senhor me ordenou. Fidelidade. Eu pergunto, o Senhor podia mandar Coré, Datã e Abirão? Hein?
Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, ditados pela boca de Deus. Eu pergunto, para realizar a obra de Deus, o senhor podia mandar Coré, Datã e Abirão? Congregação, a quem enviarei? Posso enviar Coré? Posso? O senhor pode? Não tem condição. Os irmãos estão vendo quando você coloca as coisas no lugar, como que fica claro, a obra de Deus tem antecedentes. Outra coisa, Moisés não se arrogou o chamado de líder, ele teve um chamado que veio de Deus. Arão não tomou a honra de ser sumo sacerdote, mas o Senhor foi quem deu um chamado e a unção para aquela função que ele tinha. Eles deviam ter tido temor de abrir a boca contra Moisés e Arão. Os irmãos lembram o que aconteceu com Miriam? Miriam viveu com Moisés, devia brincar com um brinquedinho com Moisés quando era criança, só que agora ele tinha uma unção de Deus, ela não podia brincar, ele não era o irmãozinho dela não, ele estava na posição de um ungido do Senhor, ele estava na posição de um servo chamado para realizar uma obra que estava em curso, ele tinha um compromisso com Deus muito maior do que todos que estavam ali. Moisés falou contra Miriam falou contra Moisés, ficou leprosa, abriu a boca indevidamente. Ela não amava Moisés? Claro que amava, mas o Senhor não admitiu, porque tinha uma obra que estava em curso, que precisava ser realizada, e que Deus chamou Moisés para realizá-lo, fiel em toda a sua casa. Depois, 7 dias fora do arraial, quem foi orar para Miriam ficar boa? Aquele que tinha unção, Moisés, e Deus ouviu a sua voz e curou Miriam. Então foi contra Moisés que esses homens, impensadamente, impiamente agindo, se levantaram. Os irmãos estão entendendo por que Deus fez o que fez? Ele tinha uma obra para realizar. Aí você chega hoje aqui, você tem aqui um pastor da igreja. Às vezes o pastor faz uma coisa e a ovelha acha que foi injusto o que o pastor fez, e às vezes até foi. Mas só que o Senhor, ele tem uma visão. O compromisso dele com o pastor é maior do que o compromisso dele com a ovelha. Ele vai tratar com o pastor, claro que vai tratar com o pastor. Então o Senhor colocou certos homens para a condução da obra, que deu unção a eles para isso. Não mexa com isso. Você não, só doido, só louco mexe, que entende a obra, que não entende, né? Vai mexer com uma coisa dessa. É importante nós conhecermos isso, para saber que nós estamos debaixo do cuidado do Senhor. O Senhor estabeleceu todas essas coisas. Ele não chamou Coré, Datã e Abirão para realizar o que Moisés realizou, e realizou debaixo de uma unção. Quando o povo pecava contra Deus, quem caía de boca no pó, de joelhos de boca no pó, pedindo pelo povo, era Moisés. Nunca disse que ele era alguma coisa. Meus irmãos, nós tivemos aqui um presidente, né? Presidente não é cargo, é função, né? Pastor Dodge dava aula no Manaim. Uma ocasião, o Senhor tem as suas razões, tirou o pastor Dodge das aulas. Presidente do presbitério, nunca abriu a boca, humilde, porque em primeiro lugar ele era servo de Deus. Em primeiro lugar, ele era servo de Deus. Meus irmãos, é diante dessa obra que nós estamos. Aí nós perguntamos aqui, o Senhor pode enviar Coré, Datã e Abirão? A quem enviarei para entregar a minha palavra a um povo que precisa ouvir uma palavra de Deus? Posso enviar Coré, Datã e Abirão? Congregação. E aquilo que eles representam hoje, estão no nosso meio? Está no nosso meio aquilo que eles representam? O que Coré, Datã e Abirão, os oportunistas que chegam desvirtuando a obra de Deus, estão no nosso meio. A obra de Esaú está no nosso meio, de Coré, Datã e Abirão está no nosso meio. Balaão, outro tipo, Balaão, profeta de Deus. Naquela ocasião, os profetas, antes de estabelecer o povo de Israel, haviam profetas que viviam isolados.
ele era profeta do Senhor. E Israel vinha avançando pelo deserto, entrando em alguns lugares, vencendo todos os inimigos. E Balaque, rei de Moabe, os moabitas estavam coligados com midianitas naquela ocasião. Balaque, supersticioso, homem cananita, da terra de Canaã, cananeu, né? Ímpio, idólatra, supersticioso. Na cabeça dele, o que ele planejou? Vou alugar Balaão para falar contra o povo de Israel, para nós termos a vitória. Olha a mente idólatra de Balaque. Tomou mensageiros com presentes, com bons presentes, foi até Balaão. Balaão disse: olha, eu não posso fazer nada que o Senhor não vá dizer. Pernoitem aqui e eu vou consultar o Senhor, vou perguntar ao Senhor. Bom, os irmãos, observem uma coisa. Ele já sabia que não era para se envolver com aquele tipo de gente, né? Ele já sabia, né? Porque era um povo ímpio e Israel era o povo de Deus. Ele sabia disso. Mas ele, de certa maneira, ele pensou que talvez fosse possível colocar a mão num dos presentes. Estão entendendo como é a coisa? Como é que o servo tem que ter cuidado? Como é que o servo tem que ter cuidado? Ele estava na presença de Deus, queria fazer a vontade de Deus, foi perguntar ao Senhor, mas ele ficou com um olho no presente. De noite o Senhor falou com ele: quem são esses homens que estão aí na sua casa? Já achou ruim com ele, hein? Eles não deviam estar aí na sua casa. Não irás com eles. Chegou no dia seguinte, despediu os homens. Balaque enviou novos mensageiros, mais nobres, e aumentou muito os presentes. Quando Abraão viu chegar os homens com os presentes nas mãos, ficou louco. Desculpem, Balaão. Eu falei o quê? Abraão. Já botei Abraão no lugar errado. Desculpe. Balaão, quando viu chegar os homens com bastante presentes nas mãos, enlouqueceu. Ficou louco com o presente. Queria servir a Deus, hein? Mas queria o presente também. Não tem aquela ocasião? Falta de sabedoria, hein? Podia ficar com isso aqui, né? Isso aqui é um presente de Deus para mim, né? E não era, hein? Não era, hein? Foi pernoitar, o Senhor disse a ele: se eles vieram te buscar, você vai. Não é? Não é assim? Você vai consultar o Senhor. Se vai no lugar, vai, arruma a mala, compra a passagem, abre a porta, e na porta você consulta o Senhor. Senhor, eu devo ir? O Senhor vai dizer: vai. Vai. Você já fez tudo que você tinha que fazer, não consultou o Senhor, o seu coração já está lá. Foi o que aconteceu com Balaão. E Balaão saiu com os homens. E o Senhor começou a se interpor entre ele, à frente de Balaão, o anjo com a espada desembainhada. A mula de Balaão enxergava e desviava, e Balaão não enxergava, porque os olhos dele estavam só no presente. Só via o presente. E o Senhor tentando desviá-lo. Na terceira vez, foi uma vereda de vinhas, tipo um corredor desse aqui, né? Não tinha espaço para a mula desviar, a mula abaixou. E Balaão bateu na mula, e o Senhor abriu a boca da mula. E perguntou: por que já me bateste 3 vezes? Não sou a tua mula em quem sempre montaste? Aí o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo com a espada desembainhada. Mas fez um estrago em Israel por causa do presente. Meus irmãos, Balaão é aquele homem de Deus que se desvia por causa do presente. Nós estamos vendo isso hoje. O que representa Balaão? Venda de bênçãos.
balcão de venda, negócio com as vidas das pessoas. Os irmãos estão vendo isso? E outra coisa, né? Você entra num lugar desse, tá cheio de gente, né? Lotado, né? Por quê, hein? Eu vou explicar hoje por quê. Não precisa jejuar, não precisa orar, não precisa santificar. Você pagou, recebe a bênção. Não é uma coisa ótima isso? Só que é mentira. Isso não é verdade. Os irmãos acreditam nisso? Hein? Os irmãos estão indo com um copinho d'água em cima da geladeira, com um lencinho da fé, com um martelinho, estão mexendo com isso? Pagou, recebeu a bênção. A bênção de Deus é mediante consagração, não é? Nós estamos falando agora muito sobre o sacerdócio universal do crente. O acesso a Deus é através do Senhor Jesus só, unicamente por Ele. Não existe outro intermediário entre Deus e os homens. Balcão de bênçãos. Os irmãos estão vendo isso nos nossos dias? Pergunta à congregação: a quem enviarei? O Senhor pode enviar Balaão? Quem ele representa, que está materializado nos nossos dias, nos dias de Isaías também. Aí o Senhor, quando fala com Isaías, antes de fazer o chamado dele, lança em rosto aquilo que ele fez. Ele começa dizendo assim, os irmãos não precisam abrir a Bíblia, é um texto um pouco longo que eu vou simplificar. Em primeiro lugar, o Senhor diz o que fez por Israel. Depois, e lamenta, né? Depois ele lança em rosto o pecado, e depois ele profere juízos sobre o povo de Israel. Ele diz assim: agora cantarei, está no capítulo 5, só quem quiser anotar, não vai esquecer, pode gravar de cabeça, que eu li no 6, é o capítulo anterior. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha, a obra em Israel, né? O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, a cercou, a limpou das pedras, a plantou de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. Esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Israel, povo santo, para andar na presença do Senhor, se desvia completamente. Aí ele lança o pecado. Vou ler os ais. Ai é grito de dor, né? Ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fossem cordas de carros. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Aí agora ele lança e profere os juízos sobre Israel. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo e estendeu a sua mão contra ele e o feriu. E as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como um monturo no meio das ruas. Com tudo isso, não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. Antes de levantar Isaías, ele faz a lamentação, ele lamenta: fiz tudo por esse povo, abençoei esse povo, derramei as minhas bênçãos, e o povo que era para dar bons frutos, se desvia e anda no caminho das nações. Antes de falar ainda do chamado de Isaías, eu vou citar o exemplo de Elias, que viveu uma época dessa também, só para melhorar o nosso entendimento aqui. O que aconteceu na época de Elias? Elias, ele enfrentou Jezabel por quem entrou a heresia. Só uma observação: Jezabel era esposa de Acabe. Tá certo? Tá certo? Acabe era rei de Israel.
Acabe se desviou. Jezabel não se desviou de nada. Jezabel já era idólatra mesmo, sempre foi. Quando ela falava em nome do seu deus Baal. O pior era Acabe, que falava em nome do Senhor, fazendo as obras de Baal. Esse que é o apóstata. Jezabel matou os profetas do Senhor. Jezabel matou os profetas do Senhor. Só ficou Elias. E Elias pediu para morrer, dizendo o seguinte, que o que ele tinha para fazer já tinha feito. Ele não tinha mais condição de enfrentar a situação que só ele ficou dos profetas do Senhor. Aí o Senhor manda ele ungir a Eliseu para enfrentar aquela situação que estava instalada ali em Israel. Deu a Eliseu porção dobrada para enfrentar aquela situação. Agora o Senhor vai chamar Isaías. Isaías, no seu chamado, ele participa de um culto a Deus. A palavra diz assim: eu vi o Senhor, Isaías dizendo, assentado num alto e num sublime trono, e o seu séquito, a comitiva do Senhor, enchia o templo. Os anjos do Senhor enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu seus rostos, temor de Deus. Com 2 cobriam os pés, reverência. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Na religião você entra de qualquer jeito, mas na casa do Senhor, guarda o teu pé. E com 2 voavam nos espaços celestiais. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Proclamava a santidade de Deus. Meus irmãos, este é o culto da obra, hein? Este é o culto da obra de Deus, hein? Não é o culto idólatra não, hein? Esse é o culto da obra de Deus. Assim, nas nossas igrejas, no grupo de louvor, no grupo de assistência, o culto é esse, é Deus falando, Deus se manifestando. Os umbrais da porta se moveram. Os umbrais é aquele conjunto daquelas portas pesadas, com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, o templo. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: isto tocou os seus lábios. A tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi purificado. Então, olha as ações do Senhor, né? Primeiro ele viu o Senhor. Mas antes, eu não li a primeira linha do verso que eu comecei, do primeiro verso, que diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então ele começa vendo o Senhor. No ano que morreu o rei Uzias, porque os reis de Israel, ímpios, teve um momento de impiedade de Uzias também. Eles impediam o profeta de falar, matavam os profetas, colocavam pão e água, impediam. Se ele dissesse uma palavra em nome do Senhor, era preso. Então quando o rei Uzias morreu, o que impedia, ele pôde falar. Aí vem a pergunta para a congregação: e o rei que reina na sua vida, sua razão, seu eu, sua vontade, já morreu? Já morreu? Porque para ver o Senhor, o rei precisa morrer. É preciso morrer aquilo que está impedindo o Senhor de falar. Eu vi o Senhor. Primeiro ele viu, depois o pecado foi perdoado. E depois disto, ele ouviu a voz do Senhor. Há muitos sons na terra, e às vezes nós nem percebemos os sons que existem, que são tantos. Por exemplo, se você parar um pouco, às vezes nem está percebendo que tem um louvor no fundo tocando. Às vezes o vento batendo numa folha, se você prestar atenção, você ouve a voz do vento. Um passarinho
Uma criança chorando longe. As mães que têm o sentido aguçado, né? Para ouvir a voz das crianças, né? Então tem muitos sons no mundo. Mas, por exemplo aqui, ó, qual o instrumento que está tocando? Qual instrumento? Violino. Outro. Flauta. Outro. Os irmãos estão vendo como tem tantos sons e nós temos uma capacidade de ouvi-los? Mas para ouvir a voz do Senhor, só com santidade. O Senhor, nós temos um Deus que fala e que quer falar ao seu povo, mas é preciso que estejamos nesse culto do profeta Isaías, que assim o Senhor vai falar conosco, e o Senhor quer falar ao seu povo, o Senhor gosta de falar ao seu povo, quer se manifestar, mas é preciso que estejamos neste culto de Isaías, não é de conversa, não é falando que não deve, mas é buscando a face do Senhor. Aí o Senhor, né, o pecado purificado, o Senhor perguntou: quem é por nós? Primeiro, a quem enviarei, né? A quem enviarei? Quem é por nós? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? E o profeta Isaías se sentiu limitado, viu suas fraquezas, sou um homem de impuros lábios, foi purificado, mas ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje, agora vou repetir, hein? O Senhor pode mandar Balaão? O Senhor tem uma palavra para o mundo? O Senhor tem uma palavra para o mundo? Tem. O Senhor tem, o Senhor quer falar, o Senhor quer trazer salvação, o Senhor quer libertar as pessoas que estão no mundo inteiro. O Senhor pode enviar a religião idólatra, pode enviar aquilo que representa Esaú, que representa Datã, que representa Abirão, que representa Balaão. O Senhor pode enviar o Senhor. Então a pergunta está de pé: a quem enviarei? Quem o Senhor pode enviar? Até Isaías participar do culto, ele não sabia que podia ser enviado. Quem tem uma palavra para o mundo hoje? A quem que o Senhor deu salvação, batismo com o Espírito Santo, palavra revelada, entendimento da palavra do Senhor? A quem que o Senhor deu isso tudo? A riqueza toda que nós temos, quem deu? O Senhor. Quem recebeu? O povo que está aqui. Você pode dar a resposta de Isaías? Você sabia que é com você? Hein? Sabia que a palavra é com você? Que é você que o Senhor quer enviar? Que você tem condições de ser enviado? Senhor, mas eu sou um homem cheio de fraqueza, mas o Senhor vai te revestir. O Senhor não tem te dado as bênçãos? Não te encheu de graça, de entendimento, batismo com o Espírito Santo? Então nós vamos colocar no quadro aqui. Antes, em cima, a quem enviarei? Nós podemos dizer isso? Então disse eu, quem desejar pode falar comigo: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos ficar de pé.